Fica então prometida esse regresso ao Teatro Helena Sai Costa, já daqui a pouco, mais à frente. Antes, vamos à análise em estúdio daquilo que foi este debate. São nossos convidados esta noite Jorge Fiel, é subdiretor do Jornal de Notícias, e também José Mendes, vice-reitor da Universidade do Minho. José Mendes, boa noite, sem mais demoras, comece por si e para olharmos aquilo que foi o debate dos candidatos à Câmara Municipal do Porto. Há algum vencedor? Alguém se destacou neste debate, na sua opinião? Bom, há desde logo um vencedor oficioso, não é? Que é o Júlio Magalhães, que consegue durante 2 horas e meia conduzir um debate com 8 pessoas, ainda por cima equilibrando os tempos de intervenção de cada uma, e portanto ele está seguramente de parabéns. E realizar o debate. Exatamente. Quanto ao debate propriamente dito, enfim, como disse, foi muito longo, foi morno. Eu esperaria um debate talvez mais disputado, mas de facto com 8 pessoas não é fácil que isso aconteça, e eu era capaz de destacar uma nota positiva e uma nota negativa. A nota positiva é que, ao contrário do que eu esperaria, falou-se muito pouco de Rui Rio, falou-se muito pouco de Gaia e falou-se muito pouco do Governo Central PSD-CDS, o que eu acho que é muito bom para o debate, porque acredito que estas fossem temáticas que inclinariam, porventura, a discussão. A nota negativa é que não se discutiu aquilo que tem sido a perda de relevância do Porto nos últimos anos. Não se discutiram as questões supramunicipais, a liderança do Porto no Norte, não se discutiram as questões dos transportes, da SCCP, do metro, as questões de Leixões, a questão da RTP. Apenas Pizarro trouxe a questão da RTP para cima da mesa e, portanto, eu penso que ficou por ser debatida uma parte interessante, enfim, daquilo que está em causa na eleição do Porto. Agora, quanto, digamos, aos candidatos, a verdade é que Menezes, Pizarro e Rui Moreira seguiram um guião de propostas relativamente similar. A partir, digamos, de Pedro Carvalho e depois os outros candidatos, já há uma ruptura do ponto de vista das propostas e, portanto, o que estava em causa era muito mais o estilo e o desempenho do debate do que propriamente, digamos, o seu menu de propostas. E quanto a isso, Menezes esteve igual a si próprio, esteve tranquilo. Menezes vai confortavelmente à frente nas sondagens e, portanto, tinha que fazer serviços mínimos, a menos que fosse muito atacado, e eu parece-me que ele vinha preparado para ataques que acabaram por não acontecer. E Manuel Pizarro e Rui Moreira, eu esperaria que houvesse uma marcação mútua um bocadinho mais intensa, acabou por não acontecer. Não estiveram mal, mas eu direi que entre os dois que Manuel Pizarro esteve bastante melhor. Já lá vamos à análise mais em concreto. Jorge Fiel, foi de facto um debate morno? Foi um debate morno, mas as coisas também não têm que ser de faca na liga. Eu estou de acordo no essencial com o que disse o José Mendes. Eu acho que o que faltou no debate foi o nível supramunicipal. As eleições no Porto não são só as eleições no Porto, não são iguais às eleições em Gaia, não são iguais às eleições em Matosinhos. Ou seja, debateu-se muito a questão do Porto, mas o Porto... Há Porto além do Conselho do Porto. Já vamos mais a essa análise, Jorge. Pedia-te só que me dissesses mais se há um claro vencedor neste debate, para voltarmos já ao Teatro Helena Sai Costa. Eu, assim, espontaneamente, num tweet de 140 caracteres, diria que há um perdedor, que é o Pizarro, porque aquilo que eu acho é que, quando nós chegamos a este debate, há uma grande bipolarização entre Moreira e Menezes, que é desfavorável ao Pizarro, e acho que o Pizarro não conseguiu inverter isto neste debate. Já vamos então a essa análise mais à frente, neste especial de informação. Seguimos em direto e sem mais demoras ao encontro do jornalista Humberto Ferreira. Humberto, penso que junto a ti já estão os candidatos para uma avaliação ao debate. Nem mais, Ana Rita, e é isso que vamos tentar perceber com os 8 candidatos e de forma quase telegráfica, porque também o tempo assim urge. Primeiro com Luís Filipe Menezes, 2 horas e 40 minutos de debate. Há muito para falar, mas ficou muito por dizer, esclarecedor, no seu entender? Eu acho que foi um bom debate. O Porto tem bons candidatos e eu vou ter excelentes vereadores, mesmo da oposição. Vai sair um Porto forte. E eu penso que o povo do Porto vai me dar essa confiança. Hoje mostrei que as prioridades, o repovoamento, o equilíbrio e a harmonia social, a aposta nos bairros sociais, a aposta na cultura, a aposta na reabilitação urbana, a aposta na economia, são caminhos que estão muito concretizados nas minhas propostas. Agora, por mim, todos os candidatos portaram bem e eu tenho grande esperança que serão grandes colaboradores e vereadores da minha presidência de Câmara. Muito obrigado, agradeço também o poder de síntese e peço igualmente esse poder de síntese a Nuno Cardoso. Achou positivo este debate?
Queria começar por felicitar Porto Canal, que está a ser, de facto, cada vez melhor televisão do país, e queria dizer que ficou claro que há um novo candidato a Presidente da Câmara a partir de hoje. Nuno Cardoso, que já foi Presidente da Câmara, quer-se propor a unir o Porto, um Porto de futuro, para, efetivamente, o Porto ser de novo grande, respeitado em Lisboa e consiga resgatar da miséria tanta pobreza que existe na cidade. Nós estamos unidos, queremos unir a cidade, os partidos vêm-nos a dividir sucessivamente, os partidos perderam a credibilidade na sociedade e nós estamos para unir os cidadãos e o Porto. Nós estamos com a experiência de 12 anos que estivemos a gerir a cidade, onde fizemos grandes conquistas para o Porto, conquistamos o metro, conquistamos o Parque da Cidade, conquistamos 3.000 habitações, fizemos de facto um Porto grandioso, património da humanidade, capital europeia da cultura. Retomar esse trabalho. E vamos retomar esse trabalho com a confiança que criamos junto do povo e com a honestidade e a seriedade que conquistamos no projeto. Nós queremos um choque urbano, um choque para as pessoas, para resgatar essas pessoas e olhar preferencialmente para as zonas críticas da cidade. Campanhã é uma grande zona crítica e nós queremos revitalizar Campanhã. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno Cardoso. A oportunidade para ouvirmos também Manuel Pizarro, de forma muito rápida. O que é que lhe pareceu este debate? Eu acho que foi um debate útil, um debate que mostrou que há de facto propostas diferentes para a cidade e isso é o ideal para os eleitores, porque assim cada um poderá fazer a sua escolha. Acho que ficou claro que há candidaturas, nomeadamente as que vêm do espaço da direita, que ainda estão muito agarradas às infraestruturas, às obras, a projetos megalómanos, pontes, túneis, uma lista infindável de obras de construção e ao contrário, a minha proposta é uma proposta centrada nas pessoas e naquilo que é essencial, a questão da economia e do emprego, sem a qual não poderá haver melhor coesão social e sem a qual nós não nos poderemos desenvolver enquanto cidade. E, claro, um aspecto que é muito relevante, que é a importância nacional destas eleições. Estas eleições são autárquicas, são para a Câmara do Porto, mas é evidente que numa cidade como o Porto, que tem sofrido tanto às mãos deste governo, também está em causa a avaliação que os cidadãos do Porto fazem sobre as políticas do PSD e do CDS. Por alguma razão, é a primeira vez que as eleições são em setembro, para esconder o orçamento do Estado e o que estão a preparar nos cortes às reformas, nos cortes aos apoios sociais, nos cortes às pensões de sobrevivência. Enfim, tudo isso estará também em debate nas eleições do dia 29 de setembro. Muito obrigado, Manuel Pizarro, por este poder de síntese. Peço de igual forma a Rui Moreira. 2 horas e 40 minutos de debate. Muito tempo, pouco tempo para expor tudo aquilo que se queria. Sim, mas é um debate democrático, são 8 candidaturas e é assim mesmo e, portanto, saúdo antes de mais nada ao Porto Canal por ter dado a oportunidade a todos. Em segundo lugar, dizer que foi também uma oportunidade para explicarmos algumas das nossas ideias. Naturalmente foi um debate que confirmou a dinâmica de vitória que nós vimos sentindo nas últimas semanas. Isso notou-se, aliás, na tentativa que alguns fizeram de fazerem colagens relativamente às nossas propostas, aos nossos candidatos, à nossa candidatura, e a maior atenção que prestam a isso mesmo revela que também eles percebem que o panorama político na cidade está a mudar. Nós vamos vencer estas eleições com certeza e isso será muito importante para o país, será principalmente muito importante para a cidade. Nós sabemos o que é a liberdade, nós sabemos que estamos pelo Porto, a nossa candidatura é inclusiva e foi isso que explicamos, é por todo o Porto, é para todo o Porto, aqui cabe o Porto todo. Percebemos que algumas candidaturas têm dificuldade em compreender o conceito de liberdade e de independência, mas isso ficará para o futuro, porque quando esta candidatura ganhar vai-se afirmar exatamente como uma candidatura da independência onde cabem todos, onde todos são bem-vindos. Muito obrigado, Rui Moreira. A oportunidade para ouvirmos também o José Carlos Santos, candidato do PCTP-MRPP. Disse que o PCTP concorre desde o 25 de Abril, sempre nas autárquicas. Disse também que fazia falta aqui uma mulher. Conseguiu expor tudo aquilo que queria também da sua candidatura? Pronto, do meu ponto de vista, algumas coisas ficaram claras. Os partidos que normalmente, digamos, governam continuam a insistir nas mesmas políticas, não obstante termos chegado ao estado que chegamos, portanto a solução será sempre mais do mesmo. Os partidos que não governam e até deveriam ter governado mais do arco da esquerda vão no mesmo caminho das soluções reformistas da direita. Nós temos uma posição diferente, foi ótimo conhecer o Costa Pereira, uma excelente pessoa, seria sempre muito útil tê-lo a trabalhar connosco, mas importa sim, são as ideologias e instalar um socialismo pleno em Portugal.
E é tudo. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, José Carlos Santos. Agora também o José Soares, do Bloco de Esquerda. Boa noite. 4 candidaturas de esquerda. O que é que a sua diferenciou, no seu entender? Penso que ficou claro que há uma diferenciação entre as candidaturas, nomeadamente na área da democracia participativa, daquilo que é preciso, a voz dos cidadãos, que é preciso trazer para as decisões cotidianas, a transparência e essa dinâmica de participação. Creio que isso é uma das marcas distintivas. E depois acho que a clareza do que nós apresentamos, das ideias que temos, estamos sempre abertos ao diálogo, mas temos clareza nos compromissos que assumimos sobre as mais diversas matérias. Penso que também o debate evidenciou que há 2 candidaturas ligadas ao governo, que tentam normalmente até alijar esse apoio ou, enfim, não o tornar explícito, mas que têm essa ligação profunda e que muitas vezes até utilizam a crítica ao poder central para se manterem no poder localmente. Eu penso que a decisão que a cidade irá tomar no próximo dia 29 tem que ter em conta estas 2 dimensões, ou seja, os projetos concretos para a cidade, as ideias novas que podem ser trazidas, e tentamos com a nossa candidatura trazer ideias novas para a Câmara que penso que fariam toda a diferença. E também ter em conta que nós temos no Porto situações graves de empobrecimento e dificuldade que resultam da política de austeridade que tem no Porto os seus candidatos, que não devem ser premiados e que apoia no Porto 2 candidaturas também muito concretas. Agradeço, José Soeiro, por também esta oportunidade. A oportunidade agora também para ouvirmos o Pedro Carvalho, candidato da CDU. Depois de tanto tempo de debate, quem é que, na sua opinião, acaba por ser melhor? Eu quase diria que aquilo que gostava de transmitir é uma grande de confiança no futuro, que as pessoas precisam hoje claramente de perspectivas. E as perspectivas é que as pessoas não têm que estar condenadas a 38 anos de mais do mesmo, das mesmas políticas de direita que nos têm governado a nível local e nacional. E por isso, nas próximas eleições, têm exatamente essa oportunidade. A 29 de setembro podem escolher um rumo diferente para o Porto do que aquele que tem vindo a ser seguido de definhamento social e económico. E está nas suas mãos darem voz a um projeto alternativo, que é o projeto que a CDU apresenta e tem vindo a trabalhar. E depois também penalizar claramente estas políticas de direita, dando um cartão vermelho ao governo. Nós estivemos com as pessoas nas suas lutas, diariamente, fomos aqueles que apresentámos mais propostas na Câmara para resolver os problemas das pessoas exatamente por essa proximidade, e aquilo que agora pedimos às pessoas é exatamente isso. Deem força a quem lhes deu voz durante este mandato, reforcem a esquerda consequente na Câmara, reforcem legítimo socialmente um projeto cheio de esperança e alternativa para que tenhamos o Porto que queremos, um Porto com identidade, que preserve e valorize aquilo que é o património cultural, humano e natural da cidade. Agradeço Pedro Carvalho esse poder de síntese. Agora a oportunidade de ouvirmos também Costa Pereira, o candidato do Partido Trabalhista Português. Costa Pereira disse várias vezes aqui que mais do que ter um partido é a voz das pessoas. Conseguiu transmitir aquilo que tem ouvido na rua? Claro que sim. O meu apoio vem das pessoas, o meu apoio vem dos tripeiros, lá fora é que as coisas contam. Hoje foi um debate em que consegui transmitir a ideia de que as pessoas já estavam à espera. Aliás, os tripeiros são o sangue desta cidade e por aí não há que fugir muito. Ou seja, eu não estou ligado a nenhum partido, como eu disse, do poder. Tenho pena que o centralismo exista e daí que estas ideias que foram apresentadas aqui por alguns candidatos que estão ligados a partidos que neste momento governam, isto tem que levar uma grande mudança, porque assim o Porto não conseguirá sair deste marasmo, enfim, desta situação em que está metida quase uma rede em que é apanhada por centralismo. Eu não quero dizer que não seja viável, enfim, haver uma capital em Portugal, isso é muito bom, mas há que descentralizar, há que colocar o Porto na rota do mundo, e da Europa, da Península Ibérica, nós estamos num eixo. Se Portugal é tão pequeno, se nós tivermos aqui uma distribuição de poderes, não só pelo Porto, mas também, estou a defender a minha cidade que amo e gosto muito, e é por isso que eu estou cá, a dar corpo ao manifesto, enfim, já tenho dito que tive muita coragem para vir cá, e não é preciso coragem, as pessoas é que me deram essa coragem, é preciso gostar da cidade, é preciso gostar de trabalhar em prol da cidade, mas sem ninguém a mandar por trás. Ou seja, sem apoios partidários que manipulam tudo e todos. E neste caso o Porto tem todas as condições para florescer neste momento, há 20 ou 30 anos está aprovadíssimo. Com a sua candidatura. Agradeço. Eu só queria dizer que está aprovadíssimo que não deu resultado estes 20 ou 30 anos. O Porto só regrediu e não avançou. Com a minha candidatura tudo pode mudar e está no tempo de mudar. As pessoas têm que saber que têm que mudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Costa Monteiro, candidato do Partido Trabalhista, Costa Pereira, aliás, candidato do Partido Trabalhista Português, e chega também ao fim aquilo que foi este debate e a análise dos candidatos, depois de mais de 2 horas e meia de debate em volta da cidade do Porto, com 8 candidatos num debate transmitido, claro, pelo Porto Canal. Fica então esse resumo final, a opinião dos candidatos. É assim fechamos a nossa ligação ao Teatro Helena Sai Costa. A análise prossegue agora em estudo. Jorge Fiel há bocado interrompiu praticamente para termos que ir ao Teatro Helena Sai Costa e estava de facto a falar de como foi morno este debate e sem grandes evidências. Já lá vamos também aos temas que o marcaram, mas de facto esperava uma troca mais acesa de ideias entre os vários candidatos. Não é necessariamente a forma, não é necessariamente haver caneladas. Eu acho que aquilo que faltou, a lacuna que houve neste debate, foi o papel do Porto como líder de uma região. Não é? O Porto perdeu poder, perdeu importância, não é, nos últimos anos, não é? E acho que toda a gente, mesmo o Rui Moreira, está de acordo em que o Porto precisa de voltar a ter a importância que teve e que a região precisa que o Porto tenha essa importância, liderando as reivindicações de uma região face àquilo que se falou muito, que é o centralismo e Lisboa, não é? E esse nível do debate não existiu. Houve o nível do debate concelhio, das questões concretas, de reabilitação urbana, do Aleixo, foi aflorada mesmo a questão dos transportes públicos, não é? Que se calhar devia ter sido tratada mais extensivamente. Houve alguma discussão sobre questões nacionais, mas faltou esse nível. Não é? Quer dizer, eu acho que a grande lacuna do debate é essa. Não é? Porque quando se fala em centralismo, não é? A questão é a seguinte. A Câmara de Lisboa tinha um passivo gigantesco e agora tem um passivo menos gigantesco. E como é que conseguiu ter esse passivo menos gigantesco e como é que o António Costa se prepara para ter 50 e tal por cento ou 50%, não é? No dia 29 de setembro e ser a grande vitória dos socialistas, não é? No dia 29 de setembro. Vendeu a rede de esgotos e saneamento a todos nós, compramos através da EPAL por 100 milhões de euros a rede de esgotos e saneamento. Herdou e recebeu do governo, não é, terrenos na frente ribeirinha e conseguiu fazer uma coisa que o Rui Rio, independentemente de nós podermos julgar e depois o consulado dele durante os últimos 12 anos no Porto não conseguiu, conseguiu que os terrenos do aeroporto de Lisboa fossem vendidos à AENA, antes da privatização da AENA, por umas centenas de milhões de euros. Não é? Ou seja, houve um déficit nos últimos 12 anos. Não é? O bairro Dona Leonor, ainda hoje passei por lá, e eu acho que a obra de recuperação do bairro Dona Leonor na Pasteleira é uma obra notável, é uma das coisas boas do Consulado do Rui Rio. Agora, a verdade é que, independentemente da bondade ou não de deitar abaixo as torres do Aleixo e de recuperar de uma forma magnífica e que deve ser elogiada, não é? O bairro Dona Leonor, a verdade é que o Porto, nos últimos 12 anos, perdeu o protagonismo. E quem perdeu não foram só os habitantes do Porto. Perdeu a região de que o Porto é o centro, é a cabeça, não é? Com o aeroporto de Sá Carneiro, com o Porto de Leixões. Quem está mais bem preparado para reclamar essa inversão? Eu parece-me que é verdade quando o Júlio Magalhães no final do debate diz isso e quando alguns candidatos no balanço final dizem que o naipe de candidatos é bom, eu acho que o naipe de candidatos é efetivamente bom, não é? Tivemos 8 pessoas a falar, há 2 que são notoriamente marginais, não é? O do PTP e o do MRTP. Agora, todos os outros, dividindo-se em 2 categorias, aqueles que podem aspirar a serem presidentes e aqueles que não aspiram a ser presidentes, mas aspiram a ser vereadores. Acho que todos eles, já à sua maneira, são pessoas com grande qualidade. Eu acho que muito provavelmente, e tenho memória para isso, já tenho idade para isso, não é? Nunca nas eleições autárquicas para a Câmara Municipal de Porto houve um naipe de candidatos tão bom, com tão boas ideias e tão sérios, não é? Isso é bom. Isso é, digamos, a componente boa, não é? Agora, a Ana Rita pergunta-me qual é aquele que estará mais preparado para isso. O que tem o discurso para isso é o Luís Filipe Menezes, não é? Quem fez esse discurso foi o Luís Filipe Menezes, não é? José Mendes, de facto, esta liderança da Câmara do Porto é muito mais que isso mesmo, é a liderança de uma região norte que precisa também de uma Câmara do Porto forte.
Pelo menos é suposto ser assim, não é? E, na verdade, os candidatos, apesar de alguns deles, Menezes e também Rui Moreira, no passado, Menezes hoje mesmo, aliás, Menezes abriu o debate a dizer que esta era a última oportunidade para inverter a intensificação do centralismo e, portanto, para o Porto liderar toda uma região. Mas ficou pela promessa, depois não passou daí. Mas quer Menezes, que no passado aflorou esta questão várias vezes, quer Rui Moreira, têm falado da perda de relevância do Porto na região norte e no país, naturalmente, mas a verdade é que essa questão foi praticamente ignorada, perderam-se não digo perderam-se, enfim, usaram o seu tempo em questões muito concretas, mas eu penso, de facto, eu estou completamente de acordo que era importante ir à questão também supramunicipal, porque se há algo que a região norte reclama, não basta dizer que o norte é a região mais pobre do país, etc. Se há algo que a região norte reclama é uma liderança, e eu parece-me inquestionável que, de uma forma ou de outra, essa liderança terá que partir da cidade do Porto. Parece-me que isso é inquestionável e, portanto, os candidatos tinham a obrigação de ter endereçado essa questão do meu ponto de vista. Quem destes candidatos, destes 4 ou 3, digamos, mais que estão melhor posicionados para eventualmente ganhar a eleição, é que podia protagonizar? Eu não sou capaz de responder. Eu concordo que temos 3, 4 mesmo candidatos muito bons. Já o disse várias vezes neste mesmo estúdio e noutras ocasiões. De facto, são muito bons candidatos. Na verdade, eles complementam-se uns aos outros, não é? E, portanto, se conseguíssemos fazer aqui uma qualquer fusão, uma qualquer metamorfose e juntá-los a todos, provavelmente teríamos um bom candidato. Se os resultados forem aproximados, podemos assistir a essas alianças até. Podemos assistir a essas alianças e, ao contrário do que as pessoas dizem, é verdade que uma das fragilidades do modelo de governação das câmaras municipais é ter, de facto, executivos que podem ser multicor, não é? A verdade é que, neste caso concreto, eu penso que Menezes, Pizarro e Rui Moreira, se conseguirem ter em sede de governação, depois da eleição estar disputada, e pelo menos até à proximidade da próxima eleição, conseguirem ter o fair play e, digamos, convergirem para o interesse da cidade e para o interesse da região, provavelmente são capazes de trazer de volta, pelo menos nessa matéria supramunicipal, de trazer de volta ao Porto alguma liderança. Vamos voltar um bocadinho atrás neste debate para recordarmos também alguns dos momentos que marcaram a noite. A questão da reabilitação urbana foi, de facto, um dos momentos que marcou este debate. Todos os candidatos apresentaram propostas neste sentido e falaram da reabilitação urbana na cidade do Porto. É preciso haver alguns projetos públicos âncora. E aí já foi referida à questão do Bolhão. O Bolhão é incontornável. Eu assumo o compromisso de abrir um concurso para a reabilitação do Bolhão até ao fim do ano e eu defendo o Bolhão público. Nós temos que exigir que o Estado Central invista e não podemos dizer ao Porto que vai encontrar dinheiro através de fundos, através de privados, através... Isso é iludir a situação. Nós não podemos limitar a reabilitação urbana apenas à zona do centro histórico da Baixa. A cidade está toda a precisar de uma intervenção muito urgente. O exemplo que eu costumo dar, a metade superior da Rua de Santa Catarina, que todos os portugueses conhecem, é uma zona que parece bombardeada, mas enfim, essas casas emparedadas, casas deterioradas, aparecem um pouco por toda a cidade. Que é a questão do repovoamento da cidade. Aquilo que foi a desertificação humana na cidade, que se tem vindo a acentuar, nomeadamente no centro histórico, nesta última década, é algo que nós precisamos cabalmente inverter. O que temos andado a fazer com os CERUs e com outras intervenções é errado, porque estamos a gastar imenso dinheiro sem a garantia de que vão ser ocupados os edifícios. Em primeiro lugar, é preciso parar a alienação de património. Nos últimos anos, 100 milhões de euros de imóveis que pertenciam à cidade foram alienados e foram passados para mãos privadas. Outro dos momentos que acaba por marcar este debate tem a ver com o bairro do Aleixo. Aqui também há várias divergências entre os candidatos que apoiam e quem desacorde com aquilo que foi feito por Rui Rio. Tal como aconteceu com o bairro do Nicolau, ali nas Fontainhas, eu acho que quando é preciso demolir alguma coisa, é preciso encontrar na proximidade locais para realojar as pessoas, para não lhes retirar identidade, para não os levar para quilómetros e quilómetros de distância, desinserindo-os da sua família e dos seus hábitos. Vai continuar, mas está disponível para parar aquele negócio e os benefícios fiscais de que aquele fundo pretende beneficiar? Isso é uma responsabilidade de responder sem conhecer os contornos do negócio e até ponto ele tem ou não reversibilidade. Eu pelo menos conheço, mas também posso informar o Dr. Menezes sobre os contornos do negócio. Estar a dar um veredito definitivo sem ter isso em conta. Eu tenho a certeza que há total lisura naquele negócio. O processo do Aleixo, do meu ponto de vista, nunca devia ter sido conduzido desta forma. É mais um exemplo da Câmara conduzir um processo que até pode ter algum sentido, mas conduzido à margem das pessoas e tratando as pessoas como se elas fossem objetos e devessem contar com a sua opinião. Uma era a necessidade de
implodir aqueles prédios exatamente porque aquilo não tinham condições mínimas de sobrevivência para as pessoas. Aquilo foi um erro, foram transportadas as pessoas do Barredo para lá anos atrás, há 30 e tal anos atrás, para a altura de 25 de Abril, foram ao engano, foram para lá convencidas que iam viver com vista para o mar e aquilo foi sempre um problema. Portanto, a implosão propriamente dita, eu estou de acordo e acho que deve ser concluída. Obviamente, a habitação social em altura não faz sentido, as torres já estavam degradadas, tinha que se calhar haver demolição, agora podia ser criada e devia ser criada ali habitação social de novo tipo para responder às necessidades das populações que aí quisessem ficar. O lixo é uma bandeira política. Alguém deitou uma torre abaixo, parece que não era aquela, tinha que ser outra. O que conta aqui são as pessoas. Enganaram-se na torre, lá o botão não era para ali, era para o outro lado. Mas o que é facto é que as pessoas, quem está na cidade e quem faz o portismo, ou seja, o tripeirismo, não é ouvido. Que se há um negócio de contornos pouco claros, isso tem que ser, digamos, investigado, denunciado e tratado no foro da Justiça. Bairro do Aleixo e também a reabilitação urbana, dois dos momentos que marcam esta noite, este debate aqui no Porto Canal. Jorge Fiel, são de facto assuntos que têm dominado não só o debate, mas também aquilo que é a campanha dos vários candidatos, pelo menos a reabilitação urbana. Em matéria de Aleixo, não há aqui muitos compromissos, apenas o facto de todos salientarem que o processo foi mal conduzido ou mal gerido. Eu acho que a questão do Aleixo é marginal, é folclórica, não conheço o suficiente para estar aqui a dar a minha opinião. Eu acho que, relativamente à reabilitação urbana, qual é o ponto? 1/3 da Baixa do Porto, e vimos aí, e é importante que não é só a Baixa do Porto que está em causa, mas 1/3 da Baixa do Porto está a cair aos bocados. São casas entaipadas, não é? São casas desabitadas. Este problema tem que se resolver. Houve uma solução que foi a CERU falhou. E aí o interessante no debate é que o Rui Moreira aí tem responsabilidades de governação, ou seja, ele assume-se em parte, tirando a questão cultural, assume-se em parte como herdeiro dos últimos 12 anos, como herdeiro do Rui Rio, não é? E fez parte durante um ano, ou quase um ano, da governação da CERU, não é? E a CERU, o que é que fez? Tinha um calendário de reabilitação da cidade do Porto que, se fosse aplicado às cidades alemãs que foram destruídas no final da Segunda Guerra Mundial, eu acho que Berlim ainda não estava completamente reconstruída, não é? Porque era um calendário muito lento. Depois, do ponto de vista de resultados, eu penso que foi o Pedro Carvalho que deu um exemplo, que um T1 no Corpo da Guarda está a ser vendido por 160 mil euros. Quem é que compra nesta altura? Eu moro na Avenida Boa Vista, estão lá a vender um T3 por 120 mil euros e negociam, não é? Quer dizer, nós não podemos fazer reabilitação, não é, na Baixa do Porto e levar para lá pessoas, não é? Quando se está a vender a preços que são do metro quadrado da Foz, não é? Quando se fala em reabilitação jacuzzi, está-se a fazer a caricatura, mas está-se a mostrar qual é um dos pontos fracos do plano de reabilitação urbana que foi definido para o Porto durante a gestão dos últimos 12 anos. Ou seja, é preciso mudar isso. Eu acho que, se analisarmos do ponto de vista político do debate, temos que elogiar a capacidade do Rui Moreira de não apanhar com a usura do facto de ter sido um dos atores responsáveis. Estado, não é? E naquilo que era a ligação ao Estado, tirou a culpa para o Estado, não é? E acabou por não apanhar com a usura de ter sido um protagonista e um dos líderes de uma opção falhada para a reabilitação urbana da cidade. Mas a reabilitação urbana da cidade é uma coisa muito importante, porque o turismo é importante. O turismo é importante para o país. Há dois países dos 34 países da OCDE, que é Portugal e Espanha, em que o turismo pesa a 2 dígitos no emprego e no PIB, que é Portugal e Espanha. E nós estamos a viver aqui na cidade do Porto um período magnífico, não é? De afluência de turistas. Os turistas vêm cá, mas não continuarão a vir, acho eu, eternamente, não é, se continuar a ter 1/3 das casas fechadas ou a cair. Não? José Mendes, é de facto uma área que carece de investimento na cidade do Porto? Seguramente que é uma área que carece de investimento. Eu não tenho a ideia que a CERU tenha falhado por completo. Acho que, apesar de tudo, teve ali um ou outro resultado positivo. Agora, digamos, globalmente o ritmo de recuperação não nos vai levar muito longe, digamos, nos próximos anos, porque é muito lento e, por outro lado, há este efeito de, não sei se há uma especulação ou um modelo de recuperação que gera realmente valores por metro quadrado muito elevados, e o tal exemplo do T1 a 170 mil euros é algo incomportável. Superior à construção nova. Tipicamente a recuperação é mais cara que a construção nova, mas de facto são valores excessivos. Agora, eu acho que Rui Moreira foi hábil nesta questão. Acho que ele fugiu à discussão do desempenho da CERU propriamente dita e
Uma outra questão que eu acho que é relevante, que é esta tentativa do IRU. O IRU, digamos, é a entidade do Governo Central que tem 60% da CERU. Do IRU querer estar a tentar empurrar, através de um conjunto de truques, vamos chamar assim, nomeadamente não pagar aquilo que lhe compete, porque o que está feito, pode-se alterar o modelo de governação, mas é preciso cumprir com os compromissos e, portanto, a procurar empurrar a CERU para a municipalização, o que significa que a componente pública dos custos de recuperação passaria a ser suportada essencialmente pela Câmara Municipal, o que quer dizer que o ritmo ia baixar ainda mais. E depois lançou aqui, enfim, digamos, o dado clássico, que é o inimigo, que é Lisboa, o que é verdade, porque de facto há uma parte substancial da cidade de Lisboa que foi e outra que promete ser, neste caso não é Lisboa, é a margem sul, recuperada com dinheiros públicos. Já Manuel Pizarro foi um bocadinho mais propositivo. Eu acho que ele aí esteve bastante bem numa matéria onde, enfim, do ponto de vista do conhecimento, Rui Moreira e até Menezes, pela obra feita em Gaia, deveriam estar melhor, mas Pizarro esteve bastante bem. Recordou que a recuperação, a reabilitação pode ter um efeito quase imediato positivo no emprego, e essa questão é absolutamente central. Foi o único que falou nisso e disse de facto que ia reduzir o IMI ao mínimo para as pessoas que recuperassem e com algum esquema de penalização para quem não o fizesse. Foi mais direto nas propostas. Foi mais direto, foi bastante mais concreto e de facto as pessoas no limite querem, enfim, perceber, entender as questões, mas querem também propostas para a resolução e para se alterar aquilo que efetivamente não foi devidamente feito até agora. Falávamos há pouco que foi um debate morno e há também alguns momentos de tensão, como é habitual em debates, e um desses momentos foi protagonizado por Luís Filipe Menezes e também por Rui Moreira. Neste caso, discutiam as mudanças de opinião de um e outro. As contas da moda do Porto são importantes para isso. Não são importantes para fazer coisas que nós, se calhar, todos nós gostaríamos de ter em nossas casas ou gostaríamos de ter em qualquer sítio, mas que aqui no Porto, neste momento, não podem ser feitas porque temos uma prioridade. E o senhor que propõe escadas rolantes de 1 quilómetro, desde o rio até ao mar, é que me vem falar de projetos megalómanos e projetos ridículos. Ó, Sr. Rui Moreira, eu tenho aqui artigos seus em catadupa a criticar os popós do Dr. Rui Rio. E hoje é um grande apoiante dos popós do Dr. Rui Rio. Se alguém muda de posição com muita facilidade, olha, tenho aqui outro artigo seu a dizer o líder ideal para a região e para a Junta Metropolitana, pela sua experiência e capacidade, é o Dr. Luís Filipe Menezes. Foi há 4 anos, já eu era presidente há 10. Portanto, se alguém muda de opinião, Sr. Rui Moreira, não sou eu. Mais um momento que marca então este debate. Jorge Fiel, olhando aqui para esta troca de palavras, um bocadinho mais acesa, se assim podemos dizer, entre Menezes e Moreira, são de facto dois dos melhores posicionados ao olhar para aquilo que são dizem as sondagens, as sondagens que se conhecem. Exatamente. É de facto importante também perceber este frente a frente entre os dois. Decide-se alguma coisa nestes frentes a frentes? Eu acho que se decide. Quem viu isto, o debate certamente ajudou a definir a posição, não é? O que é que me parece? Voltando ao início, eu acho que, vendo a questão a nível nacional, eu acho que há vários níveis para analisar a questão do Porto. O PSD tem mais 7 câmaras a nível nacional neste momento, parte para as eleições do dia 29, com mais 7 câmaras que o PS, e é por isso que tem a presidência da Associação Nacional de Municípios. As eleições autárquicas realizam-se, são as primeiras eleições depois do governo ser eleito e depois do governo ter submetido o país a um programa de austeridade e de deterioração do poder de compra como nunca, desde que todos nós somos vivos, existiu. Ou seja, o governo não foi popular, não é? Não está a ser popular, não é? De acordo com as sondagens nacionais, o PS está à frente, mas não descola. Quer dizer, está com uma vantagem relativamente escassa, atendendo ao desgaste que o governo era suposto ter nas eleições. A primeira vez que os eleitores vão ser chamados a votar, a dar a sua opinião, vai ser nas autárquicas dia 29. E votam também as políticas nacionais, na sua opinião? Muito bem. Normalmente, o que é que dizem os politólogos? Eu não percebo nada disso. Aquilo que os politólogos dizem é que, tirando nas câmaras mais pequenas, nas câmaras maiores, no Porto, em Lisboa, nas grandes capitais de distrito, há uma tendência de castigar o partido que está no poder, não é? E que, por muito bom que seja o desempenho dos autarcas, aquilo que dizem é que a penalização é medida em 4, 5%. Ou seja, que o partido que está no governo
não é? Por muito bom que seja o candidato, que até seja o incumbente que está no lugar, não é? Perde 4 ou 5%. O que é que nós olhamos? Atendendo às sondagens que existem, o PSD tem 10 câmaras em risco e o PS tem 17 câmaras em risco. Se nós olharmos novamente para as sondagens, o que é que nós vemos? Vemos que a liderança do António José Seguros está em risco, se calhar, no dia 29 de setembro. Ele já deixou essa hipótese de lado, ao dizer que mas ele põe a hipótese de lado, mas os outros não põem, muito provavelmente. Aquilo que nós vemos é que o PS pode perder na Guarda, estou a falar de capitais distritos, pode perder na Guarda, não quer dizer que perca, pode perder na Guarda, muito provavelmente não vai conseguir ganhar o Porto. Pode perder em Braga, pode não perder, mas pode perder em Braga e é uma Câmara histórica para o Partido Socialista. Pode perder em concelhos tão emblemáticos como Matosinhos, não é? E a única grande vitória pode ser em Coimbra, acho que em Coimbra toda a gente aponta para o PS reganhar a Câmara, não é? E tirando esse que é reconquistar uma Câmara, a grande vitória que o PS pode apresentar na noite de 29 de setembro é Lisboa. Lisboa, e com uma vitória esmagadora, que as sondagens dão 50%. Lisboa é liderada por aquele que toda a gente aponta, e o próprio já 2 vezes esteve em vias de se candidatar a líder, não é? Que é o grande opositor do António José Seguro. Ou seja, se nós olharmos para a questão nacional e voltarmos agora outra vez ao debate, vemos que o Pizarro, que é um candidato que eu acho que pode não ser um bom candidato, mas acho que seria um excelente Presidente da Câmara, não é? Mas sim, que é uma pessoa que todos nós prezamos. Mas o que é que acho que teria... não ser não sei, se calhar não tem empatia, se calhar ficam entalado na bipolarização entre o Rui Moreira e o Luís Filipe Menezes, não é? Agora, a verdade é que ele está a fazer uma campanha honesta, está há muito tempo no terreno, tem ideias magníficas, não é? Mas, por visto, não passa, não é? E neste debate ele não conseguiu emergir como uma alternativa. Ou seja, nós entramos neste debate com uma bipolarização entre Menezes e Moreira e ele não conseguiu alterar isso, não é? E ele é que tinha que alterar isso, não é? E eu acho que ele não conseguiu alterar isso. Portanto, do ponto de vista nacional, para o Seguro e para o Pizarro, este debate não foi bom, não é? Ficam, de facto, difíceis as contas, neste caso, para o Partido Socialista, José Mendes? Ficam difíceis, quer dizer, estão difíceis para ambos os lados. Eu acho que esta eleição, do meu ponto de vista, é uma grande incógnita, quer num conjunto de municípios, como já referiste, quer, enfim, globalmente. Eu acho, apesar de tudo, que era suposto que, por exemplo, em Vila Nova de Gaia, que tem também uma boa parte do eleitorado urbano, também se fizesse sentir esse efeito de castigar o partido que está no governo e que, porventura, é menos popular. A verdade é que, nas últimas eleições, Menezes valeu sempre acima de 60%. E na última eleição valeu quase o dobro do que valeu o PSD. E, portanto, o efeito de fulanização, digo isto não no sentido pejorativo, ou seja, de pessoalização da eleição, para mim não é claro que não possa acontecer um bocado no Porto e que Menezes seja capaz, de alguma forma, de atenuar esse efeito que era expectável em Lisboa, ou no Porto, ou nas capitais de distrito. Para mim não é claro com uma pessoa como Menezes, não é? E, de facto, as sondagens estão a demonstrar que, apesar de ter trocado de município, ele consegue ainda liderar. Agora, vale a pena voltar atrás a esta disputa entre Menezes e Rui Moreira. Quer dizer, a temática que estava em discussão eram as ditas contas à moda do Porto, não é? E o que se percebe é que há aqui dois polos, um Rui Moreira que parece que está mais na linha Rui Rio, ou seja, que é bastante mais moderado, quase minimalista no investimento. Prometer o rigor na gestão. Rigor, mas não é só o rigor. Rigor eu penso que eles vão prometer todos, não é? Se o vão ser ou não sei. Mas mais do que o rigor é ser minimalista, é entender que o nível de endividamento tem que ser muito, muito moderado, nem que seja à custa de não investir. E Menezes, que é muito mais exuberante no investimento, e não é só porque promete coisas e pontos, é porque o faz de facto que ele fê-lo em Gaia, não é? E depois temos no meio Manuel Pizarro, que apesar de tudo eu acho que representa o melhor compromisso. Diz, por exemplo, muito claramente que não vai gastar um tostão em pontos, não é? Porque até prefere modos suaves de transporte, que foi uma coisa que mais ninguém aflorou, e portanto e acha que a Câmara deve pagar a 30 dias, etc. Parece-me que está algures no meio, e portanto, entre a exuberância de um, entre o minimalismo de outro, se calhar no meio é que está a virtude, mas essa é que era a questão que está. O endividamento, neste caso de Gaia, grande parte feito na gestão de Luís Filipe Menezes, tem sido trazido muitas vezes à campanha da cidade do Porto, mas curiosamente ficou fora deste debate também, José Mendes. Ficou fora deste debate, como digo, eu esperaria que algumas destas temáticas viessem para cima da mesa, quer dizer, o endividamento, eu acredito, tenho a certeza que Luís Filipe Menezes estava preparadíssimo para essa questão, não tenho qualquer dúvida que estava preparadíssimo para essa questão, e acho que diria que o endividamento, apesar de em valor absoluto ser, enfim, substancial
na zona dos 270 a 300 milhões de euros, mas que per capita anda na média do país. E, portanto, isso é sempre, de certa forma, defensável, embora eu o rácio que é preciso fazer é face às receitas correntes e não ao número de pessoas que lá está. Eu acho que ele estaria preparado, mas de facto ele não foi atacado. É por isso que eu acho que Menezes manteve um certo low profile, porque ele, enfim, ainda à frente nas sondagens, não tem que se expor. E foi essa a tática que adotou e era expectável que os outros candidatos percebessem isso e que tentassem romper um pouco, tirá-lo da sua esfera de conforto. Antes de terminarmos, há ainda outro assunto, Jorge, que acabou por marcar a ponta final deste debate, que é a cultura. Uma das áreas também que é muito criticada naquilo que foi a gestão de Rui Rio e que acabaram quase todos os candidatos por dizer que, de facto, a cultura carece também de uma nova afirmação na cidade. O ponto é o seguinte, nós tivemos, mal ou bem, durante os últimos 12 anos, uma governação do Porto que foi marcada por uma grande crispação. A governação do Rui Rio foi hostil relativamente à generalidade dos meios de comunicação social, esteve quase permanentemente em guerra e a alimentar a guerra, não fazendo esforço para deitar água nas fogueiras, mas pelo contrário, deitando gasolina para a fogueira, não é? Com o Futebol Clube do Porto, não é? Também esteve em crispação durante esses 12 anos com o Futebol Clube do Porto, foi campeão europeu, ganhou 2 Ligas Europas e nunca foi recebido na Câmara Municipal, ao contrário do que aconteceu em Lisboa, que é mais raro o Benfica ganhar títulos, não é? Mas quando calha ganhar é sempre recebido pelo António Costa com discurso e vêm todos à varanda, são fotografados e passam nas televisões, e com os agentes culturais, não é? Quer dizer, mal ou bem, isto são 3 características dos últimos 12 anos do governo da cidade do Porto. A questão da comunicação social e a questão do Futebol Clube do Porto estiveram fora da agenda. A questão da cultura esteve dentro da agenda do debate. A cultura é daquelas coisas que, tirando o Rui Rio, que diz quando lhe falam em cultura, não é, deita a mão ao bolso, não é, com medo que lhe roubem a carteira, não é? Tenho essa frontalidade, temos que lhe tirar o chapéu, não é? Eu não o tenho, mas tiro na mesma ao chapéu, mas fica mal ser contra a cultura. A cultura é uma coisa que as pessoas devem dizer bem, não é? E Jorge Mendes, é isso que vai... Jorge Mendes não, José Mendes, é isso mesmo também que vai acontecer. Estamos a acabar mesmo o nosso tempo, mas fica claro que qualquer que seja o vencedor, a cultura de facto vai renascer na cidade? Eu acredito que a cultura vai renascer, acredito que é mais do que ser politicamente correto dizer bem da cultura, até apoiar. Eu acho que eles acreditam e acho que a cultura faz parte da assinatura de competências da cidade. Acho que para o projeto de cidade que está a acontecer no Porto, não sei se muito pensado ou pouco pensado, mas que está a acontecer com o turismo, etc., uma certa afirmação de uma certa personalidade, eu acho que a cultura tem um papel importante e, portanto, é preciso olhar para ela não como um custo, mas como um investimento. Mas só para dizer que... notas finais mesmo. Notas finais. Rui Moreira esperaria que essa questão fosse colocada e abriu justamente o debate falando de cultura, que é uma coisa curiosa. E acabou de alguma forma por criar esta tese de que eu poderei ser uma espécie de Rui Rio, com tudo aquilo que tem de bom, e Rui Rio tem coisas muito boas seguramente, mas com cultura e, portanto, faria o melhor dos dois mundos. Alguma nota final, Jorge? Eu tinha 2 notas finais, dá? A primeira é a seguinte, há um engano, as contas à moda do Porto é Porto com P pequeno e não Porto com P grande. Aquilo que se diz contas à moda do Porto, que as pessoas partirem as contas, é no Porto, porque no Porto as pessoas encontram-se, os marinheiros partem, nunca mais voltam a estar com as pessoas com quem estão a partilhar os copos ou a partilhar a comida, de maneira que partem a conta porque não há oportunidade de voltar a pagar. De maneira que há um equívoco, as contas à moda do Porto é com P pequeno de Porto, Porto de Leixões, Porto de Amsterdão, Porto de Roterdão ou Porto de Panamá e não Porto com P grande, como é o nosso Porto. A segunda nota que eu queria deixar é... eu, se estivesse no lugar do Júlio Magalhães, só havia uma pergunta que faria e que ele não fez, que era perguntar a todos os candidatos já terem bilhete para o concerto que o Pedro Burmester vai dar na Casa da Música no próximo dia 8 de dezembro. Como vocês sabem, o Pedro Burmester está afastado da Casa da Música. Disse que nunca mais tocaria no Porto enquanto o Rui Rio fosse presidente. E no dia 8 de dezembro vai voltar a tocar na Casa da Música. Eu gostaria de ter perguntado a todos os candidatos se já têm bilhete para esse dia, que vai ser um bom dia, um grande dia para a cidade. Não vão faltar oportunidades para essa pergunta, certamente. Jorge Fiel, obrigado e agradeço por ter estado connosco esta noite. José Mendes, agradeço também por ter estado connosco esta noite. As eleições são a 29 de setembro. Para já ficou o debate e também a análise dos candidatos à Câmara do Porto. Boa noite, fique na companhia do Porto Canal.